Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 5 de julho de 2025. São Bonifácio, bispo e mártir. Memória, quinta-feira. Cor litúrgica vermelho. São Bonifácio, apóstolo da Alemanha e monge beneditino. Ele que nasceu no século VIII na Inglaterra. São Bonifácio foi um bispo e mártir cristão que nasceu na Inglaterra por volta de 673. Ele fez uma profissão religiosa e viveu no mosteiro de Exeter. Em 719, partiu para a Alemanha para pregar o evangelho, obtendo grande êxito. Foi ordenado bispo e governou a Igreja da Mangúncia, fundando e restaurando diversas igrejas na Baviera, Tingüíria e Franconia. Além disso, organizou concílios e promulgou leis. Ele foi assassinado por pagãos em 754, enquanto evangelizava os frisões, e o seu corpo foi sepultado no mosteiro de Fulda. Então, queremos glorificar a Deus pela vida de São Bonifácio, o apóstolo da Alemanha e monge beneditino. E pedimos a Deus também a conversão de toda a Europa, a conversão da Alemanha especificamente, para a honra e glória do Senhor, né, para que o Senhor faça em toda a Europa prevalecer a cada sangue dos mártires numa conversão voltada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No liturgia de hoje, nós vamos ver na primeira leitura em Atos, capítulo 22, do seu versículo 30 até o capítulo 23, de 6 a 11, quando o apóstolo Paulo se despede da comunidade de Éfeso, retorna então para Jerusalém e começa a perseguição, mas começa uma perseguição muito grande na vida do apóstolo. Mas ele sabia de tudo isso, o Espírito Santo lhe revelara e que ele passaria por essas perseguições. O que nos mostra aí toda a dificuldade da igreja apostólica, as primeiras comunidades, para que nós tenhamos esse impulso de ânimo, sabendo que muitos foram os mártires que nos trouxeram à igreja até os dias de hoje. No Salmo responsório, que é o Salmo 15, ele fala: Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Então, Deus, aqui no Salmo 15, para nós é um momento, é a nossa pedra de suporte, né? É o nosso refúgio. E no Santo Evangelho, João capítulo 17, de 20 a 26, naquele momento onde Jesus continua a sua oração: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Então, no momento em que Jesus faz a oração consagrando os apóstolos, seus discípulos, a igreja a Deus pelo Espírito Santo, ele também pede por nós. Então, no versículo 20 do Evangelho de hoje, no seu capítulo 17, Cristo está falando de cada um de nós, deste século presente e dos séculos vindouros, por aqueles que vão se converter ainda no anúncio em Jesus Cristo. Vamos ouvir atentamente a santa palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois, fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos:
Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem no meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta disposição de Jesus Cristo, esse estar com a igreja, estar em nós, estar no nosso coração, pela palavra, pela catequese, pelo conhecimento de Jesus. Então, eu quero glorificar a Deus, porque nesse capítulo 17 do livro do Santo Evangelho de João, o Senhor fala de cada um de nós. Pai Santo, eu te rogo, não rogo somente pelos apóstolos,
Não rogo somente por estes discípulos que estão aqui na minha frente, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra. E conhecereis a palavra e a verdade há de nos libertar. E ontem Jesus falou, é, o que, que é a verdade? A verdade é a palavra. A verdade é a palavra. Então, aquele que crê em mim pela palavra, eu também me farei presente na vida dessa pessoa, tá? Para que eles experimentem esta unidade do Espírito Santo, porque eu e o Pai somos um. Olha só o que, que fala no versículo 22. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Pai, nós somos um. Então, o que Jesus está falando da Santíssima Trindade, isso é muito forte, meus irmãos. Isso é muito poderoso, porque quando eu aceito o batismo, ou quando eu me converto e quando eu falo, sim, meu Deus, entra na minha casa, entra na minha história, entra em meu ser, eu aceito o Espírito Santo sobre mim, quem me visita é o Pai Todo-Poderoso, na pessoa do Filho e na unção do Espírito Santo. Olha que poder Deus está nos dando nesta palavra. Dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Está falando de nós, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me vieste e, e os amastes, como amaste a mim. Então é uma experiência com Deus. É isso que a liturgia de hoje vem nos pedir, para que tenhamos uma experiência com Deus. Por isso que o Salmo 15 fala: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Esse refúgio no Senhor nos traz esperança para o tempo vindouro, nos traz energia para poder enfrentar as nossas dificuldades. Tenha certeza, irmão e irmã, nessa consciência da palavra, do jeito que Deus se coloca hoje, aquela dificuldade econômica você vai enfrentar com Deus, Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade em você há de manifestar-se de tal forma que um dia você vai olhar para trás e vai falar: como venci isso? Como que eu consegui pagar tanta dívida? Como que eu superei essa dificuldade? Eu te falo, irmão e irmã, com Cristo, em Cristo, por Cristo, na unção do Espírito Santo, pois é o Senhor que está a favor de você agora, na medida em que você se permita ser e estar no refúgio com Deus. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. E assim você pode estender para a sua vida pessoal, na sua saúde, para os seus relacionamentos dentro da família, né, com o seu casamento ou com a sua história sendo reestruturada, reescrita por Cristo, seus filhos, filhas, para que se reestruturem, para que todos alcancem estar diante daquele que é o nosso refúgio, Cristo Senhor Jesus. Na primeira leitura, Paulo foi perseguido, mas ele está no refúgio do Senhor. E ele sabe, olha no versículo 11, na noite seguinte, depois de Paulo ter sido totalmente destroçado pelos fariseus e saduceus, na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que você sejas também minha testemunha em Roma. Só no refúgio do Senhor é que Paulo teve energia e condições espiritual para passar por mais provações ainda, porque em Roma Deus revelara a Paulo perseguição em cima de perseguição, mas era necessário. Paulo então é usado pelo Senhor Jesus e a Santíssima Trindade com ele, para que, com a vida dele, nós tivéssemos a oportunidade de receber a igreja como nós a conhecemos nos dias de hoje. Por isso, louvamos a Deus pela vida de São Bonifácio, apóstolo da Alemanha, monge beneditino, que também que com a sua história, ele podia ter ficado lá na Alemanha,
ter sido uma pessoa comum, né, já que ele, na Inglaterra, né, já que ele nasceu por lá, mas ele também teve essa visão apostólica, essa necessidade de extramuro, de evangelizar. E também no Refúgio do Senhor, promoveu na Alemanha e em toda a região uma conversão significativa para a igreja. Que possamos nós, diante do apelo litúrgico de hoje, que é sermos um em Cristo, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realmente fazer com que a nossa casa, a nossa família e todo o nosso ser, onde quer que nós estejamos, anunciemos a Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Eu me chamo Dilton Vaz. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia tem esta missão: estudar a Santa Palavra. Em primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, a segunda, quando tem, para depois estratificarmos do que se trata a liturgia, o que a igreja quer nos pedir. Né? Como hoje, por exemplo, a igreja nos pede para que aceitemos no nosso coração duas coisas. Primeiro, o refúgio no Senhor. Segundo, a presença do Espírito Santo em nós, na presença de Jesus Cristo e do Pai, a Santíssima Trindade, para que sejamos anunciadores do Evangelho. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.